Bom dia, meus queridos. É sempre muito bom nós estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, e isso nós fazemos de todo o nosso coração, porque hoje é domingo e é o dia do Senhor. Então nós devemos sim ter esse momento de comunhão com Ele, sabendo que Ele está presente quando assim fazemos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando há algum tempo sobre reforma protestante, mas estamos fazendo algumas considerações preliminares que nos indicam os motivos pelos quais a igreja chegou a essa reforma no século XVI. Então, para isso, nós vamos entender alguns erros que a igreja cometeu ao passar dos séculos, com o decorrer do tempo. E um dos principais erros da igreja foi ter se afastado da Bíblia Sagrada. Foi ter deixado de lado a Bíblia e não mais, como no princípio ela fazia, tê-la como única regra de fé e prática. A igreja decidiu que a Bíblia não seria a única fonte para a vida doutrinária da igreja, mas também a tradição, que corresponde àquilo que os sacerdotes, mais precisamente os papas, recebiam da parte de Deus, de acordo com o pensamento cristão da época, e assim, se eram revelações, deveriam ser também incluídas na doutrina da igreja. Então a igreja se tornou muito dogmática. A igreja entendia que a tradição estaria também no mesmo nível das escrituras sagradas. Por isso que existem algumas discrepâncias doutrinárias entre a igreja cristã do início do século, do primeiro século, e a igreja católica romana, que começou a se distanciar dos ensinamentos apostólicos dos nossos primeiros pais na fé, que foram os apóstolos. Então vamos indicar alguns erros da igreja que levaram a esse momento, além da tradição, que é um dos piores erros da igreja, porque a tradição se tornou algo que levou a igreja a essa contradição, a contradição teológica. Mas nós vamos entender, irmãos, a princípio, que a ideia de um papa na igreja, um homem acima de todos os outros homens e acima das outras igrejas cristãs, que fosse o soberano, surgiu já a partir do segundo e terceiro século, quando a igreja de Roma, por ser uma igreja do Império Romano, ela simplesmente entendia que o seu bispo deveria ter autoridade sobre as demais igrejas de outras regiões, de sorte que os bispos de Roma tinham reivindicado, e lá para o quinto século, quarto, quinto século, eles conseguiram. Então eles já eram considerados como papas. Se é que a Igreja Católica Oriental não concordava, porque eles entendiam que, por ser Constantinopla a capital do Império Romano, porque assim aconteceu, Constantino tirou a capital do Império Romano de Roma e trouxe para Constantinopla. Então logo o bispo de Constantinopla, esse sim deveria ser o Papa. Então havia essa discordância entre o Ocidente e o Oriente, mas eles entendem que o primeiro Papa, a Igreja Católica atualmente interpreta que o primeiro Papa teria sido Pedro. Esse foi um dos principais erros, porque Pedro nunca foi Papa. Pedro não era Papa, não tinha esse título, não tinha o poder de liderança sobre os demais apóstolos, era apenas um dos 12. Mas, devido a uma má interpretação do texto bíblico que está no capítulo 16
de Mateus, a partir do versículo 15, quando Jesus Cristo está dialogando com seus discípulos, pergunta a respeito de quem as pessoas, aliás, o que as pessoas pensam a seu respeito. E alguns discípulos diziam: olha, tem gente que diz que é Elias, outro diz que é profeta, outro diz que... Então, cada um tinha uma opinião. Então Jesus Cristo pergunta: e vocês, o que acham que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo se agrada da resposta de Pedro e diz: não foi o sangue nem a carne que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porém eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a palavra Pedro significa pedra. No grego, o grego koiné, o grego original bíblico, ou seja, Petros, Pedro, pedra. Então Jesus Cristo chama ele de Pedro, mas Jesus Cristo diz: sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, logo, Pedro não poderia ter sido o Papa da igreja, porque quem ensinou, quem apresentou todo o corpo doutrinário que a igreja deveria seguir foi o próprio Jesus Cristo, não Pedro. Então, Pedro contribuiu muito bem. Pedro foi um dos grandes líderes, Pedro foi um grande pregador, mas Jesus Cristo é o alicerce da igreja, Jesus Cristo é a pedra da igreja. Então eles tiram essa autoridade de ter sido o alicerce da igreja de Cristo e passam para Pedro, entendendo que Pedro seria o representante de Deus aqui na terra. E isso não foi verdade. O conceito de Papa significa o pai dos pais, né? Porque os bispos eram chamados de pais da igreja, os apóstolos também eram chamados de pais, então Pedro seria o pai dos pais. Isso aí ainda não tinha na época, né? Ainda não havia essa reivindicação. Essa reivindicação só aconteceu posteriormente, como nós já falamos. Então, o que acontece? Esse foi um erro da igreja, né? Então, Pedro não foi e nunca será o primeiro Papa. Mas aconteceu de as reivindicações serem atendidas, e então Roma se tornou a capital da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, logo, o bispo de Roma seria o Papa, seria o líder das igrejas, de todas as igrejas cristãs, de sorte que um dos grandes bispos, né, que viveu ali no VI século, então no ano 590 precisamente, ele toma posse, é Gregório. Ele assume ali a liderança da Igreja Católica depois da morte de Pelágio II, que morreu devido à peste negra, que nós já conhecemos, que foi uma grande pandemia na época. Então, quando ele assume, ele começa a apresentar algumas questões teológicas que divergiam das Escrituras. Então, vamos aqui compreender o pensamento de Gregório, que também é chamado Gregório Magno, ou seja, Gregório o Grande. Então vamos entender, ele era um devoto de Santo Agostinho, a gente chama de Santo Agostinho porque ele foi chamado assim, né, pelos líderes da igreja. Ele era bispo da cidade de Hipona. Então Agostinho, ele viveu no no quarto século, né, depois de Cristo, e ele pensava, tinha uma ideia de que deveria haver um lugar intermediário em que os santos, os crentes, pudessem passar por ele antes de chegar no céu
e então serem purgados do pecado, ou seja, terem oportunidade de pagar os seus pecados. Então ele simplesmente, já que era devoto, Gregório era devoto de Agostinho, disse: olha, esse lugar que Agostinho fala existe, e esse lugar é o purgatório, ou seja, purgatório nunca existiu na doutrina bíblica, na doutrina cristã, nunca existiu no pensamento da igreja primitiva, nunca passou pela cabeça dos apóstolos. Mas aí Gregório disse: existe esse lugar, é o lugar de expiação dos pecados, de purificação do sofrimento. Então ele cria a doutrina do purgatório, onde as pessoas teriam que passar antes de chegar nos céus. No entanto, o purgatório, no pensamento de Gregório, não seria para os incrédulos, mas para os cristãos, os devotos, que certamente morreram sem ter pago os seus pecados através da penitência. Inclusive, a doutrina da penitência também foi criada, pelo Gregório. Gregório entendia que as pessoas seriam salvas, mas elas teriam que pagar pelos seus pecados após o batismo, tendo em vista que para ele, no pensamento dele, o batismo libertava as pessoas do pecado, purificava as pessoas do pecado. É um pensamento também antibíblico. Não existe essa ideia doutrinária entre os pais apostólicos. Lógico que isso já divergiu das Escrituras, porque nós entendemos, de acordo com a palavra do próprio apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Está no capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, naturalmente, você não pode ser salvo pelas obras. Mas no pensamento de Gregório, ele dizia assim: nós vamos ser salvos pelas obras. Por quê? Se você tem os seus pecados perdoados no batismo, na Bíblia não existe isso, o batismo perdoa pecados, não existe isso na palavra de Deus. Então ele dizia: se você tem os seus pecados perdoados no batismo, e os pecados que vierem depois devem ser naturalmente purgados, deve ser, ou seja, completamente purificados mediante a penitência. Ou seja, penitência seria algum tipo de atitude que alguém deveria tomar, que exigisse um sofrimento do corpo, Então exigia-se ascetismo religioso, outro tipo de ação, de atitude do ser humano, para que pudesse, através desse sofrimento, purificar os seus pecados. Então existiam vários tipos de penitências, Então uma das penitências era rezar não sei quantos Pai Nossos, Ave Maria, etc. E outras penitências, às vezes, era se martirizar, ou seja, levar o seu corpo ao sofrimento. Então, quer dizer, isso aí foi uma criação, mais uma criação equivocada da igreja, que depois levou as pessoas a praticarem também a indulgência na igreja, que foi um dos piores erros da igreja, que levou à corrupção no meio cristão. O pensamento de Gregório sobre a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, naquela ocasião da ceia, estariam na verdade presentes. Não era simplesmente o pão e o vinho ali, mas os elementos, na verdade, eram o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que nutre
espiritualmente. Aí ele também fala a respeito da questão de se alguém morre sem antes ter purgado todos os seus pecados, né, sem ter praticado a penitência, e aí, então vai morrer com aqueles pecados e vai para o purgatório com aqueles pecados, para que os seus pecados fossem purgados. Então Gregório diz: olha, se nós rezarmos 30 missas cada dia uma missa durante 30 dias, então aquela pessoa, né, que está no purgatório, nós vamos rezar a missa por ela. Então essa pessoa que está no purgatório vai ter os seus pecados absolvidos e vai direto para o céu. Então esse é um pensamento também equivocado, um pensamento errado da igreja, um dos pensamentos que tornou a igreja mais distante das escrituras sagradas. Então aqui nós vemos algumas questões, né? Então ele fala também que os santos mártires são nossos advogados, quando a Bíblia diz que só existe um Deus, né? Só existe um mediador entre Deus e o homem. E inclusive em 1 Pedro ele diz, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Mas no pensamento de Gregório, os santos, os homens que morreram, né, que são líderes da igreja, eram mártires da igreja, esses poderiam ser nossos advogados junto ao Pai, que não é verdade. E ele também incentivava, vamos dizer, a coleção de relíquias. Ele dizia que os restos sagrados dos santos mártires, como cabelo, unhas, peças de vestuários, esses itens, eles possuíam grande poder, inclusive de perdoar pecados. Então esses foram alguns dos erros, né, cometidos pela igreja. Mas nós vamos falar sobre outros erros da igreja, mas todos esses contribuíram para que a reforma acontecesse no século XVI. Algumas doutrinas antibíblicas, alguns pensamentos anticristãos, na verdade, porque o cristianismo surgiu a partir do pensamento do próprio Cristo, né, que foi aquele que ensinou aos seus apóstolos a verdadeira doutrina bíblica, onde a igreja deveria estar fundamentada. Bem, a igreja adquiriu vários dogmas. Até hoje nós percebemos que a igreja católica ainda se apega a esses dogmas, a penitência. A igreja católica apostólica entende que eles precisam pagar penitência, precisam confessar ao padre os seus pecados, além da confissão, que é uma penitência, inclusive, eles deveriam pagar pelos seus pecados através de esmolas, por exemplo, não é? Através de sofrimento e outros comportamentos que levassem a purgar, a purificar a alma, a purificar-se dos seus pecados. E que todos os cristãos, no pensamento da igreja atualmente, né, devido a esse conceito de Gregório, todos os cristãos vão para o purgatório, né? Então ninguém vai de imediato para o céu. Esse é o pensamento católico apostólico romano. Ninguém vai para o céu de imediato. As pessoas morrem e depois que morrem, elas vão para um lugar intermediário, que é o purgatório. Ela vai passar um bom tempo ali, vai pagar todos os seus pecados, vão sofrer bastante, até que os seus pecados sejam completamente purificados através do sofrimento, para depois ter acesso ao céu. E se rezar 30 missas, essa pessoa vai rápido, mas cada missa é um valor financeiro, um valor em dinheiro.
Então, isso aí já era uma forma de a igreja angariar recursos financeiros. Então, a igreja se tornou muito capitalista, né, nesse aspecto, muito voltado à questão financeira. Então, a igreja, ela começa a ser uma igreja política, né, porque a igreja, o Papa, tinha grandes poderes políticos. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre o poder dos papas da época, os poderes políticos, melhor dizendo, quais as armas que os papas tinham para subjugar as nações, inclusive os reis, os imperadores. Então os papas estavam inclusive acima desses líderes governamentais. Queridos, nós vamos parar por aqui, para que o estudo não se torne muito enfadonho, né? Porque estamos fazendo mediante esse recurso da internet, mas que os irmãos comecem e continuem estudando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos fazer a pergunta, pode escrever, então nós vamos estar disponíveis a tirar qualquer dúvida que os irmãos porventura tenham, né? Mas enquanto isso, nós vamos chegar à história da Reforma Protestante, fazendo essas considerações, tendo em vista que tudo isso também faz parte da história da Reforma Protestante, né? O pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana sobre várias questões que iam de encontro às Escrituras Sagradas, e a ideia de Lutero seria resgatar a igreja primitiva, trazer a igreja primitiva de volta, ou seja, ele tinha aquele propósito, né? Ou podemos dizer o sonho, de que a igreja pudesse se converter dos seus pecados, reconhecer os seus erros e voltar a praticar as primeiras obras, que foram as obras da igreja primitiva. Mas isso aí seria apenas um sonho, na verdade, né? Não poderia ser uma realidade. Então, que Deus nos abençoe, e no próximo domingo nós vamos falar um pouco mais sobre os erros da igreja, e depois nós vamos entrar, propriamente dito, no assunto da Reforma Protestante. Já demos algumas pinceladas, né? Então nós vamos falar sobre os principais pré-reformadores e os principais reformadores da igreja. E hoje nós, graças a Deus, somos libertos de alguns pensamentos equivocados devido a essa reforma. Nós temos que dar graças a Deus, porque isso foi um plano de Deus, e hoje muitos têm acesso à vida eterna mediante a fé, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós possamos ter um domingo de muitas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.